Jesus, é para você! Incrível escute. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8:2, NAAA. A fábrica de ídolos no coração humano começou quando o pecado da desobediência gerou a queda da humanidade. Satanás disse à mulher que a quebra da regra estabelecida de não provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal a tornaria como Deus, Gênesis 3:5. E então os primeiros ídolos já vistos foram produzidos, os egos de Adão e Eva. Desde então, a humanidade luta por independência de seu Criador, mas ele nos fez para a sua glória e para que nos deleitássemos nele eternamente. Logo, como podemos viver longe da nossa fonte de vida e alegria e acreditar que isso é uma boa ideia? Depois de expulsos do Éden, o jardim das delícias, homem, mulher e seus descendentes passariam a adorar o novo Deus, o ego, que exigiria deles mais do que poderiam imaginar, pois para adorá-lo seria necessário o orgulho e a cobiça, meios pelos quais ele pode ser satisfeito. Eis o drama da humanidade ao longo de toda sua existência. O ego é um Deus que nunca está satisfeito. A fábrica de ídolos no coração do homem não cessa. Depois do ego, outros ídolos foram produzidos e deixamos de adorar ao Criador para adorar a criação em busca da autoglorificação. Romanos 1:25. O pecado da desobediência abriu portas para toda sorte de males, e tudo que era bom foi manchado pelo pecado. No relacionamento entre homem e mulher, o pecado foi especificamente devastador. Deus havia feito ambos da mesma essência, sua imagem e semelhança, porém, complementares em relação um ao outro para uma ligação íntima baseada no amor e no cuidado mútuo, onde ambos se uniriam para refletir a glória de Deus. Eles foram criados para transbordar amor, tal qual a relação da Trindade. A sexualidade que Deus criou é uma das formas de expressão dessa ligação íntima de transbordar de amor e que também foi atingida pelo pecado. O que foi criado para uma celebração entre o homem e a mulher, para também gerar vida, passou a ser um fim em si mesmo. Um deleite egoísta, onde um é saciado e o outro é consumido. A objetificação da imagem de Deus para um sacrifício profano ao Deus ego. Olhando apenas para o corpo, uma vez que a alma é desconsiderada, tornam-no em um objeto, distorcendo a boa sexualidade que Deus planejou através do orgulho e da cobiça. Os efeitos dessa deturpação são vários, e todos podem levar à morte do corpo e da alma. Mas aqui trataremos da pornografia e da masturbação como um dos efeitos mais nefastos da egolatria no que tange à sexualidade, e também dada a relevância que estes assuntos têm para os cristãos, principalmente durante este período de isolamento, com a consequente impossibilidade da reunião da igreja de forma física em decorrência da pandemia do coronavírus. Sem dúvida alguma, neste momento de pandemia, estamos atravessando um deserto de mortes, tristezas, incertezas, separações, solidão. Porém, como dizia Elizabeth Elliot, o sofrimento nunca é em vão. E com certeza podemos dizer que Deus está sondando os nossos corações para saber o que há dentro deles, quem reina dentro deles. Espero que com este texto possamos refletir melhor sobre essas deturpações da sexualidade que infelizmente atingem a muitos cristãos do nosso tempo. Que o Espírito Santo nos ajude a combater esses pecados ocultos que se desenvolvem no meio da igreja. Incrível escute! Mais um Setembro Amarelo chegou e com ele vem um cuidado maior em falar sobre dor, sofrimento, ansiedade e depressão. Esse é um mês muito importante na atualidade, o qual tem como missão conscientizar, abraçar e acolher pessoas que enfrentam transtornos mentais, dores as quais muitas vezes não são visíveis aos olhos. No entanto, para além de ser apenas um mês de campanha, esse pode ser um tempo de escuta, de empatia,
ou de reverência ao silêncio de quem não consegue colocar em palavras o que está sentindo. Pode ser um tempo de realmente se abrir espaço, não para respostas prontas, mas para presença, cuidado e graça. E é com esse coração que escrevo. Não escrevo por ser especialista no assunto ou por ter passado pela depressão em sua forma mais profunda, mas por já ter caminhado perto o suficiente para sentir sua sombra. Já estive ao lado de quem amava muito e não conseguia sorrir. Já vi olhos apagados tentando continuar a ver a beleza da vida. Já me vi, às vezes, tão perto desse abismo, mesmo com a Bíblia aberta no colo. Por isso, sei que devemos falar mais sobre esse tema, porque essa dor, mesmo quando não é em nós, atravessa a nossa alma, pois pode ferir quem mais amamos. O meu desejo é que esse texto seja para você um lugar de acolhimento. Se você já passou por isso, ou conhece alguém que está passando, que ele sirva como um sopro de esperança, uma luz, ainda que pequena, apontando para aquele que nunca nos deixa sozinhas, nem mesmo quando a alma pesa. Que a palavra de Deus nos guie nessa conversa, com verdade e ternura, e que a graça nos abrace enquanto seguimos. O que é a depressão? A depressão não tem uma origem única. Ela é complexa e cheia de camadas, como se fosse uma cebola que a gente vai descascando aos poucos, às vezes com lágrimas nos olhos. Segundo especialistas, o que desencadeia esse tipo de sofrimento é uma soma de fatores: o corpo, a mente, as emoções e até o ambiente em que vivemos. Tudo está interligado. Há entre os fatores que podem levar à depressão questões biológicas, como uma predisposição genética, alterações nos neurotransmissores e até mudanças na estrutura do cérebro. Existem também os fatores psicológicos, como traumas antigos, padrões de pensamento negativo e o estresse constante que vai acumulando sem que a gente perceba. E ainda temos os aspectos sociais: perdas, rupturas, solidão, pressões do dia a dia, tudo isso pesa. E vale lembrar, algumas doenças crônicas e certos medicamentos também podem contribuir para o surgimento da depressão. É importante dizer, a depressão precisa ser acolhida com cuidado e tratada com seriedade. Assim como cuidamos de uma gripe, de uma infecção ou de qualquer outra doença física, também devemos buscar ajuda médica, psicológica e espiritual para cuidar da nossa alma. Terapia é bênção, e digo isso do lugar de quem usa desse meio para trazer luz e clareza a muitos pensamentos e experiências ruins vividas. Remédio às vezes é necessário, e isso não faz o seu tratamento ser pior ou melhor. Oração é essencial em qualquer situação. Não subestime o poder de falar com o próprio Deus sobre os seus sentimentos e emoções. A medicina e a fé. A oração conforta nosso coração, a palavra traz cura à nossa alma, e a presença de Deus nos é suficiente. No entanto, às vezes o cuidado dele também chega em forma de consulta, terapia e, sim, até de antidepressivos. Nem sempre é necessário, é verdade, e nem todo mundo vai seguir por esse caminho. Mas para quem precisa, a medicação não deve ser vista com desconfiança, mas sim com discernimento e seriedade. A medicação pode ser vista como a graça comum de Deus aos homens. John Piper, em sua obra Quando a Escuridão Não Passa, afirma com convicção: é claro que, por si só, a medicina nunca é a solução para a escuridão espiritual. Depois que a medicina cumprir seu trabalho, todos os assuntos fundamentais da vida ainda devem ser trazidos para um relacionamento apropriado com Cristo. Antidepressivo não é a solução definitiva. Cristo é. Cristo é o começo e o fim de todas as coisas. Ele pode usar medicamentos como um meio, mas nunca vai ser só isso. Buscar ajuda médica não enfraquece a fé. Receber um diagnóstico não anula a esperança. E tomar um remédio quando bem orientado não significa falta de confiança em Deus. Às vezes é justamente uma resposta dele. Fé e medicina não competem, e em casos assim, ainda podem andar de mãos dadas, porque no fim, tudo vem dele, tudo passa por ele e tudo é para ele.
Até o cuidado mais comum pode carregar um toque de graça. Crentes também têm depressão? Você pode amar profundamente a Jesus e ainda assim acordar sem forças. Pode crer com todo o coração e, mesmo assim, não conseguir sair da cama. Pode ser luz para tanta gente e ainda assim sentir que vive em sombras. Sim, crentes também enfrentam depressão. Não é de hoje que ouvimos histórias de servos e servas de Deus que passaram por esse vale escuro. Desde os tempos bíblicos, vemos nomes como Jó, Davi, Elias, Jeremias e até mesmo o apóstolo Paulo lidando com dores profundas da alma. Ao longo da história da Igreja, também encontramos exemplos como o pregador Charles Spurgeon, o escritor John Bunyan e tantos outros líderes fiéis ao Senhor que confessaram ter enfrentado períodos de profunda tristeza e melancolia, como era chamada a depressão na época. Há um trecho precioso no livro Quando a Escuridão Não Passa, Vivendo com Esperança em Deus em Meio à Depressão, do pastor e teólogo John Piper, no qual ele reflete acerca de uma citação de Richard Baxter, um puritano do século XVII, e sua abordagem sobre a melancolia entre cristãos. Piper escreve: "Prefiro dizer, no mínimo, que todos aqueles que de fato creem em Cristo têm dentro de si a semente da alegria e a experimentam em alguma medida. Talvez não tenham o florescer da verdadeira religião, mas têm a vida, ainda que essa vida seja apenas uma semente de mostarda de alegria eterna para a alma." Ou seja, é possível ter fé genuína e ainda assim passar por tempos nublados, escuros e sem cor. A depressão não é necessariamente sinal de incredulidade ou fraqueza espiritual. Ela pode ser o resultado de múltiplos fatores: físicos, hormonais, psicológicos, emocionais e espirituais. Somos corpo, mente e espírito, e tudo isso se entrelaça de forma muito complexa. A verdade é que a nossa fé não nos isenta da dor, mas ela nos ancora, nos sustenta e nos firma na rocha. John Piper ainda afirma em outro trecho do mesmo livro: "Essa é a rocha sobre a qual nos firmamos quando nuvens escuras se amontoam e a enchente bate em nossos pés. A justificação é totalmente gratuita, sem nenhum mérito nosso, somente por fé, sem nenhuma obra nossa, fundamentada somente em Cristo, sem nenhuma retidão nossa, somente para a glória de Deus e não a nossa." Essa é a verdade que nos guarda nos dias bons e nos dias maus. É por essa graça imerecida que, mesmo em meio à tristeza, podemos continuar, um passo por vez. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Assim como o salmista Davi clama à sua alma em meio a uma tristeza profunda para esperar em Deus, nós, enquanto cristãos, que não estamos ilesos de sofrer com uma depressão, sabemos que, mesmo no mais profundo poço, Deus, o nosso Salvador, é capaz de nos resgatar. Até quando, Senhor? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Em algum momento, inundadas pela sombra da tristeza, da solidão e do sofrimento, talvez já tenhamos feito essa pergunta em silêncio: até quando, Senhor? Quando a alma dói, quando os dias perdem a cor, quando o corpo pesa, é difícil acreditar que haverá amanhã. Mas a promessa do Salmo permanece de pé. O choro pode sim durar uma noite, mas para aqueles que esperam no Senhor, a alegria virá. Talvez não como um clarão imediato, mas como um fio de luz entrando pela fresta da janela. E isso é suficiente. A dor pode ser real, mas a presença de Deus também é. O tempo do choro pode ser longo, mas a promessa de paz e alegria também durará para sempre. O Senhor não se ausenta nas sombras. Pelo contrário, é ali que Ele mais se aproxima, sussurrando: eu estou aqui, você não está só. Até quando? Não sabemos. John Piper mesmo disse que teve irmãos na fé que viveram mais de 8 anos nessa condição, mas de uma coisa nós não temos dúvidas: Jesus estará conosco.
Se durar dias, semanas, meses, anos, se esta sombra só se dissipar quando Jesus voltar ou formos estar com Ele, ainda assim a presença de Deus nos dará graça e misericórdia para viver esses dias. Conversa de amiga. Como abordar a depressão? Agora, diante de tudo o que foi dito, queria deixar alguns passos práticos para poder... Deus falou com você hoje? Então compartilhe esta mensagem. Compartilhe, deixe seu comentário e visite nosso site www.jesusepravocê.online. Lá você pode deixar seu testemunho e receber materiais especiais, um presente da fé para o seu coração.